Boa noite, meus irmãos. A voz saiu grossa, né? Próxima do microfone. O tema da palestra tem como objetivo chamar-nos a atenção para a riqueza da produção deixada por Emmanuel pela psicografia por Francisco Cândido Xavier. Certa vez, um amigo meu, viajando pelo interior da Alemanha, passou por um cemitério, uma pequena cidadezinha chamada Krov. Nessa cidade havia o túmulo de um ex-líder nazista que havia se arrependido e passara ali os últimos anos da vida. E no túmulo estava escrito: "Eu fui apenas um de vocês." A semelhança das reflexões que os japoneses faziam, os guerreiros japoneses, samurais, nos seus últimos momentos de vida, aquilo era quase um poema a expressar a percepção da igualdade perante a dor, a velhice, não obstante o corpo ocupado, a vacuidade da vaidade. E, pensando nisso, nele me contando essa história, ocorrida já há alguns anos, eu me lembrei de uma mensagem do Emmanuel, chamada Nós Todos. Essa mensagem me faz lembrar de um carro em movimento. Quando o Emmanuel fala nós todos, ele está chamando a atenção para aquilo que nos une. Por exemplo, a dor nos irmana. As fragilidades, ainda que expressas em lugares diferentes da nossa personalidade imortal, nos irmanam. O fato de estarmos encarnados e a encarnação nos fazer vulnerável, nos torna iguais. Sermos filhos de Deus e destinados à imortalidade, e eu estou falando do nosso futuro, nos faz iguais. Então é interessante que a mensagem começa assim. Por que eu falo do carro em movimento, né? Vamos imaginar que eu estou aqui a 20 por hora e eu pego um carro com um motor V8 e acelero. E eu vou logo para uns 180, 200 por hora. Lembram-se das 3 leis de Newton? Eu vou sentir um repuxo da força inercial, que representa a velocidade com a qual eu estava até aquele momento. Quando nós conhecemos a verdade e alimentamos e cultivamos na nossa alma o desejo de transformação, há uma força inercial do passado que nos puxa, que nos vincula às várias personalidades que eram agregados variados de circunstâncias, relacionamentos, magnetismos diversos que mobilizávamos naqueles elementos que nos circundavam e davam nexo àquelas diversas vivências que tivemos e que ainda falam muito forte em nós. Não obstante nós tenhamos renovado a nossa percepção mnemônica, a nossa reencarnação nos fez esquecer o passado, fez com que o nosso sorriso se tornasse espontâneo novamente, sem o peso da culpa do passado, permanecemos, entretanto, com a causa das nossas quedas, enquanto condicionamentos dentro de nós. E é isso que o Emmanuel fala. Ele fala desse movimento que faz com que nenhum de nós sejamos invulneráveis, estando encarnados. Então a mensagem é muito boa para nos colocar com os pés no chão. E ele começa assim: espíritos imperfeitos no círculo das paixões que se agigantam na terra, somos todos nós. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero quando o tempo te trouxe o dia da prova. Quantas pessoas, antes que o Partido Nacional Socialista tomasse o poder na Alemanha, quando elas foram então conduzidas a campos de concentração e tiveram que esperar pela própria morte, observando a morte de pessoas queridas, recomendavam nas suas diversas experiências, porque não apenas judeus foram para lá, religiosas, paciência. Quantos de nós recomendamos paciência na casa espírita? Então temos que esperar a quimioterapia num dado momento da vida. Então temos que esperar a desencarnação que nos parece certa. Temos que esperar o coma
de alguém que nos alimenta afetivamente no hospital. E é uma espera, portanto, com fome, que o amor é o alimento das almas. Temos que esperar que o outro nos perdoe pelo erro que cometemos com ele. Nesse momento da espera, nós estamos com fome da afetividade do outro. Então, o Emmanuel está dizendo assim, você recomenda, mas você nem sempre é capaz de cumprir aquilo que você recomendou. Quando a provação nos visita, os conselhos que nós damos são difíceis de cumprir. Quando você estuda as circunstâncias do sentimento, você é sujeito e objeto. Mas você consegue, se quiser, se observar. Você consegue se distanciar, porque você não é os seus sentimentos. Você é um ser capaz de controlá-los, mas nós nos condicionamos a respondermos de certa forma a certos estímulos. É por isso que o behaviorismo, a psicologia do behaviorismo, é capaz de responder a algumas perguntas ligadas aos instintos motores e até algumas reações emocionais, porque nós nos condicionamos. O que o Skinner, psicólogo, não sabia é que esses condicionamentos se estendem por séculos a fio e às vezes representam um repuxo que nos puxa para trás. Tem um Citroën C4 Long, está impedindo a entrada da moradora da casa. Quem é o feliz proprietário do Citroën C4, vá lá com paciência para tirar o Citroën. Muito obrigado. Então, assim, o passado nos puxa para trás, não obstante os nossos desejos, nós nos achamos prontos para a transformação interior. Nós temos horizontes estéticos, sentimentais, que nos ligam ao Senhor e aos seus chamados. Mas por muito tempo nós gravitamos em torno dos nossos defeitos, das nossas vaidades, do nosso orgulho. E é esse tempo de gravitação, o Antoine de Saint-Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, não diz que o tempo que você passou com a flor, que tornou a flor importante para você? Então, assim, o tempo que você dedica a algo é uma coisa muito importante. O tempo não passa por nós em vão. O Emmanuel fala assim, o tempo não respeita em nós as edificações que ele não ajudou a construir. Portanto, você não sabe o que é amizade sem o tempo. Ninguém sabe o que é amar sem o tempo. Se alguém ama profundamente e tem pouco tempo que conhece alguém, é porque são experiências que estão retomando aquela experiência de amor. O amor é fruto do tempo, da partilha, da renúncia. Tudo na terra se faz em espírito de gradação e sequência. E assim também a construção da fortaleza, que nos permitirá então vencermos as tentações, que cada um de nós, conforme diz o apóstolo Tiago, é tentado segundo a nossa concupiscência. Então nós estudamos ao princípio o que era a tentação, comparamos a tentação a uma força inicial que nos puxa para o passado, a partir de certos condicionamentos. São condicionamentos do desejo. Então quando você começa o livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio faz toda uma reflexão a respeito do desejo, da necessidade de educar o desejo, porque é uma força muito grande. E tem uma coisa muito interessante nesse movimento. Você pode, por exemplo, controlar a sua energia sexual. Você pode disciplinar o seu trabalho e a sua concentração mental. Mas você vai cair na compaixão que você deveria ter por quem erra. Você pode ser alguém capaz de ter grandes esforços intelectuais. Mas a sua tentação é intelectualizar e não conseguir sentir. É por isso que, entre as pessoas que condenaram outras pessoas à fogueira na Inquisição, havia muitas pessoas sinceras, cujo sentimento de fé, Emmanuel fala assim, não há tanta importância na fé, no sentimento de crença que você conseguiu acumular em você. Mas como você consegue usar isso para auxiliar outras pessoas, em que medida isso te aproxima dos outros corações, em que medida isso mobiliza em você o amor. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não consigo a pedra de transformação. Eu consigo horizontalizar o raciocínio, mas eu não consigo verticalizar o sentimento. Nesse sentido, as duas asas não se unem.
é o sentimento que vai direcionar o raciocínio. Que a matéria é concretização de sentimentos, de vibrações mentais, que magneticamente se agregam, e agregam circunstâncias semelhantes em sentimento, que se expressa em pensamento, né? Então o Emmanuel fala assim: cada dia é portador de circunstâncias magnéticas específicas. E quando eu ouço isso, eu penso em desafios, nós podemos chamar também de tentações. São as provas que mobilizam em você o esmeril capaz de polir a espada em confecção, que é a sua alma. Quanto mais polida está a espada, mais leve é o esmeril utilizado para poli-la. Ao final se passa um papel de seda, na espada japonesa, por exemplo. Então, assim, cada um atrai com seu desejo, que mobiliza as energias do sentimento, em busca de prazer e compensação, as circunstâncias nas quais as escolhas então se apresentarão. As circunstâncias da vida são as mais diversas. Então existem circunstâncias nas quais eu me dou bem, e um outro irmão meu, atravessando as mesmas circunstâncias, enfrentará grandes dificuldades. Emmanuel continua falando: receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado, e acolheste a revolta quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs, e esqueceste os necessitados quando a fortuna te procurou. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e revelaste em mais baixo nível na hora da tentação. Isso é muito comum. No conforto das nossas circunstâncias, nós criticamos as escolhas alheias, sem saber que nós não estamos resvalando em vala ainda pior, simplesmente porque as circunstâncias magnéticas, magnetismo é a atração, que nós estamos atravessando, ainda não mobilizaram aquilo em nós. Você não sabe o que você tem dentro de você, até viver a circunstância. Isso nos leva a uma situação de respeito pelas experiências dos outros. Nenhum de nós, de posse desse conhecimento, subirá a um pedestal de superioridade moral, na certeza de que todos nós, estando encarnados, somos tocados de grande fragilidade. E é por isso que o Senhor nos diz que, embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca. E vejam bem, se vocês forem ao Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem muito bela do Emmanuel, e é uma mensagem que fala sobre isso também, mas tem uma outra mensagem, do Emmanuel fala mais sobre caridade, a mensagem do Hahnemann, Samuel Hahnemann, o sistematizador da homeopatia, alemão, de língua alemã, né, dos estados germânicos, lá no século XIX. Ele vai falar cuidar do corpo e cuidar do espírito. E basicamente ele diz o seguinte: não existe corpo vaidoso, não existe corpo bilioso. O que tem raiva é o espírito. Não culpe o seu corpo pelas escolhas do seu sentimento, e a sede do sentimento é o coração. Na antiguidade não se separava cérebro de coração. Então, quando você fala a partir da matriz latina decorar, você está falando em saber com o coração. Os judeus não separavam raciocínio do coração. Modernamente nós separamos, né? Então, quando Paulo, diferente do Hahnemann, que o Hahnemann está no século XIX. Então o Hahnemann está num tempo em que se pensa assim, olha, o que sente é o corpo físico, é o cérebro, está começando a ter essa dúvida. Ou então é o espírito, é o século do materialismo. Quando Paulo e Jesus falam em carne, eles estão falando nas extensões do materialismo, podem estar até para além do corpo físico. Você pode ser um espírito apegado à terra, então fica mais amplo. Não há contradição entre as duas coisas. Porque não tem lá no livro 4 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, na mensagem dele, diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então você não deve gravitar para você e para a sua personalidade. A gente sempre deve duvidar daquilo que exalta a nossa personalidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o sentimento de que nós somos invulneráveis ou superiores aos outros. Lá no livro Boa Nova, na circunstância específica em que Jesus lava os pés dos discípulos, Humberto de Campos nos conta que Pedro tentou se afirmar para além deles, porque era já quase um patriarca, se sentia em condição superior aos outros discípulos. E a resposta de Jesus é categórica: Pedro, não queira, em circunstância alguma, ser superior aos seus irmãos.
Porque espiritualmente, quando a gente se acha fraco, a gente está forte. E quando a gente se acha forte, a gente está fraco. Isso é muito frequente, né? Porque todos nós somos tentados. Você vê, você está avançando, você é tentado. Se você não se acha tentado, há duas circunstâncias. Ou você é um anjo, e eu peço logo que você ore por nós que estamos aqui presentes, que somos bastante imperfeitos. Ou então, você está sendo tentado, não está percebendo, já cedeu à tentação, né? Que é uma outra circunstância complicada. E quando a gente fala em compaixão pelos semelhantes e pela fragilidade que nos irmana, a gente não está falando de relativismo moral. Espiritismo é uma doutrina de discernimento, isso vem do cristianismo. Você não pode ouvir assim, se alguém te oferecer uma face, apresenta também a outra. Isso tem que ser discernido. Não julgueis para não serem julgados, isso tem que ser discernido. Jesus não está impedindo o julgamento, porque isso serve à nossa reflexão do julgamento. Ele não está impedindo o julgamento. Ele está dizendo, conforme você julgar, você será julgado. Há aspectos da nossa personalidade, dos nossos deslizes na terra, que são tão dignos de crítica quanto aqueles que nós apontamos nos nossos irmãos. Só muda o aspecto. Então, assim, não existe espírito invulnerável ao sentimento. Agora, Deus não usa a força, Deus usa o tempo. Então, agora, por 10 anos, você cultiva uma imagem de vaidade e retroalimenta aquilo. Num dado momento, a doença vai te destruir aquela imagem. Por exemplo, a beleza do corpo é uma floração de curta duração. Há pessoas que gravitam em torno da própria beleza ou da própria capacidade magnética de influenciar os outros. A capacidade de magnetismo, ela deve servir ao bem, não gravitar em torno da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Quando a gente reconhece isso, a gente pensa o seguinte: ter energia é muito bom. Eu tenho uma grande energia sexual. Isso é muito bom. Você vai direcioná-la para onde? A energia elétrica nos permitiu tantas realizações. A energia motora, a energia combustão. Elas isoladas podem causar muito mal, incêndio, a pessoa pode ser eletrocutada. É necessário direcionar. E direcionar não é necessariamente um esforço de apenas contenção. O primeiro esforço é o de contenção. O segundo é quando você aquece com o coração e você entende a finalidade da contenção na sua vida. Todos nós estamos sendo contidos em aspectos diferentes da nossa encarnação. Me conta aí, o que você queria ter mais liberdade financeira? Você queria ter mais saúde do corpo físico? Você queria ter mais eloquência? Você queria ter tido oportunidades de trabalho melhores na vida? Isso é o seu aguilhão. Você tem um espinho na carne, na linguagem paulina? Então, uma coisa é você saber que isso está aí para te melhorar. Outra coisa é você entender e aquecer com o coração. Senhor, pega-me pela mão e conduz-me conforme a tua vontade. Então, há circunstâncias em que você vai ter que mobilizar. Se você pegar o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, ele faz todo o repertório disso. Tem um capítulo que fala da vontade. A vontade se torna forte, como o pensamento também, quando é agregado ao sentimento. Se você só estuda a potência do pensamento e desconhece o sentimento, você perde a rédea do desejo, né? Porque você pode ter um navio com a potência enorme, capaz de produzir uma velocidade de não sei quantos nós. Se ele não tiver leme, ele bate na rocha. Mas o que o Paulo está nos dizendo no Livro dos Espíritos é que, além do leme que você conduz, você tem que ter um farol. Então ele está dizendo, gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. A unidade, ela gera em você abnegação. Porque você entende que você e o outro são um. Não obstante as manifestações externas da personalidade que varia, das circunstâncias que nos fazem distantes, você começa a sentir o outro como parte de você. E aí você sente o sentimento de fraternidade. Você vai renunciar ao prazer, à compensação imediata, ainda que haja em você tradição de buscar o próprio prazer. Tradição de, por exemplo, estando em uma situação jurídica, pegar a parte melhor e deixar pior para o outro. Estando em um triângulo amoroso, escolher a sua satisfação, despreocupando-se do outro. Estando em qualquer circunstância em que você deveria renunciar, porque começa das coisas pequenas.
Quando você é capaz de renunciar e partir o pão com o irmãozinho na mesa. Quando você é capaz de limpar a latrina, mesmo que a latrina te pareça asquerosa, por amor, para impedir que a sua mãe se canse e faça aquilo, que ela está cansada à noite. Aí começa o sentimento de abnegação e devotamento. O Espírito de verdade, ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo, são dois sentimentos muito importantes: abnegação e devotamento. O que é abnegação? Não esperar recompensa pelo bem feito. Amar sem esperar recompensa. Mas é um amor que deve se tornar prática. E a primeira prática é a contenção, a busca do prazer pessoal para proporcionar satisfação aos outros, né? Humberto de Campos tem uma fala de Jesus que é belíssima, lá no Boa Nova. Ele fala assim, né? A amizade deve ser uma casa agradável, ajaezada, em que nós recebamos os nossos amigos no coração. Em uma outra parte do Boa Nova, na hora das bodas de Caná, ele ensina ao Pedro assim: Pedro, conheces o prazer de servir a um amigo? Então a gente começa a ver as extensões do sentimento de amizade de Jesus, as extensões da afetividade profunda que ele sentia pelos discípulos e por todos aqueles que lhe partilhavam a experiência curta e intensa na terra. Nem por isso, na hora de ir embora, ele se prende a esses corações. Nem por isso ele se preocupa frente às verdades que ele vai expressar. Ele está preocupado com o bem transcendente de todos eles e não busca o bem próprio, e assim nos ensina. Por isso é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um padrão superior ao padrão da Torá. Porque quando era amai o próximo como a ti mesmo, que é quase um ditame universal de todas as religiões até o cristianismo, você tem então a dúvida se você está se referindo ao seu grupo racial, religioso, né? E ainda que você universalize, é um conceito que não chega ao extremo da renúncia. A renúncia é o enfrentamento da dor por amor. E Jesus diz: é como eu vos amei. Então ele leva o padrão à máxima exigência de amor. Ele transcende todos os padrões que o judaísmo havia trazido até então, tornando claro então o sentimento de amor como um sentimento de abnegação e devotamento. O devotamento nunca fica sem recompensa. Agora é necessário ajustar expectativas em relação, por exemplo, à nossa evolução, né? Uma das primeiras lições dos alcoólicos anônimos, de quem vai lá conhecer o trabalho deles, é a pessoa reconhecer que é alcoólatra. É importante você se conhecer nos seus defeitos, na sua concupiscência. O que é aquilo que eu sou fraco? O que é aquilo que me levou a trair as minhas afetividades? Aquela coisa mais pura, mais perfeita com a qual você foi educado, seus ideais morais, o que é que te levou a fugir deles? E Emmanuel nos dá uma lição muito bonita nisso. Ele diz assim: olha, se você chegar para um cavalo, o elemento de tentação do cavalo é um prato de alfafa, de mato. O do homem é um prato de diamantes, é um baú de diamantes. Cada um é tentado naquilo que lhe proporcionaria prazer, porque na hora que você vai buscar o prazer, existe um outro. O prazer e o bem, os bens foram feitos para todos. Quando nós os retemos para nós mesmos, né? O mentor Sanzio, no livro Ação e Reação, define isso muito bem, que busca-se nele uma definição do mal. Ele diz assim: o mal é o bem só para nós. O que é o mal? O mal é o bem só para nós. As raízes da corrupção, da traição afetiva, da despreocupação com a afetividade do outro. Teve a palestra que eu fiz aqui sobre vinculação e desvinculação. Desvinculação dói em todo mundo. Quando você tem que desvincular de alguém, qual o seu cuidado com o outro coração? Né? Porque é uma inteligência do sentimento que nem todo mundo tem. Chama alguém, circunstâncias que nós vivemos aqui na casa, né? Filho de alguém tira a própria vida, um suicídio. Como é que você chega no velório? O que você vai falar? Vai racionalizar no velório? Você não precisa falar. Você tem que sentir com. Você tem que estar presente. Frequentemente o outro conhece todos os conceitos que você vai esboçar. Você é convidado a partilhar, a estar junto. Como Jesus, que saía, pescava junto, comia junto, fazia comida junto, trabalhava junto, que evangelho é cotidiano. Evangelho não é um conjunto de conceitos a serem expressos e a gente ficar admirando a sua beleza intelectual, poética. Evangelho é para a hora da morte do filho, é para a hora de descobrir a doença que para a terra é incurável.
é para a hora que você empobrece, e é também para a hora que você enriquece, que você tem uma boa notícia. Você tem que ser fiel no pouco e no muito. Evangelho é prático. Por isso é uma boa nova, que não se limita aos nexos de vantagem e desvantagem da terra. Agora, ainda estudando essas coisas, você pode ter certeza racional absoluta, é isso que Emmanuel está falando, de que você é espírito, de que você não morre. Se sobrevoarem a sua cidade com um míssil, com a bomba de hidrogênio, você vai ficar com medo. Que o atavismo do medo da morte que você tem, ao longo das várias doutrinas que falavam em morte, do medo de separar dos entes queridos, é quase uma defesa biológica. Você vai fazer um insight daquelas coisas todas, uma gestalt daquelas coisas todas, que vem do passado, e o conhecimento espiritual que você trouxe, às vezes, não está tão condicionado quanto aquele medo que você tinha. E assim também algum comportamento egoísta que você saca da manga na hora do desafio, chamado tentação. Está vendo como é difícil? E a gente não sabe quando vai acontecer, não adianta racionalizar. Você pode, assim, ler todas as obras, estar plenamente intelectualmente, né, seguro. Você está seguro que você não está enfrentando a provação. É isso que o Emmanuel está falando aqui. Não admitas que nós... Olha que interessante essa outra perspectiva. Eu estou falando dos encarnados, né? O Emmanuel vai dizer, nós desencarnados também. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos como quem fala de palanque blindado à praça em defesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelos que viste partir, choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós que seremos teus filhos. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui é preciso aprender, sofrendo e subir, resgatando. Vou citar um exemplo aqui, Sexo e Destino. Você tem lá Pedro Neves, orientador, fazia atendimento fraterno no nosso lar. Ele estava vendo um problema que, assim, magneticamente, todo mundo estava convivendo com ele, notava o problema. Mas ele era fechado, o nome não está ali ao acaso, o André Luiz não escolhe os nomes a esmo. Então, Pedro e Neves, pedra e neve, né? Porque assim, você pode ser um bom trabalhador, racionalizador. E a gente tem que ajustar a expectativa em relação a isso, que há o momento da maturidade chegar. Ela não chega assim de uma hora para outra. Como é que o André Luiz acessa o coração dele? Ele vai para ele e fala dos problemas que ele está vivendo. Como ele está acostumado a ajudar os outros, ele vai se abrir. Que a filha dele está na terra, ela está com um câncer incurável, e o genro está traindo. Ele era uma pessoa muito correta, e ele fica desesperado com aquilo. Gente, é tanta coisa assim que a gente vê na mediúnica. Os espíritos veem tudo. Está tomando partido de alguém que está encarnado. Então, a disputa jurídica, ele está ali, está preso à terra. Entendeu o que é a carne? Que não é só o corpo físico? Não é só um problema, o materialismo, a prisão, as emoções, que são as emoções egoístas da terra, inclusive em relação às nossas afetividades em relação aos outros, elas não são só um problema de quem está encarnado. Você pode estar desencarnado e mordido por causa de um problema do genro que está traindo sua filha. Nada mais natural, você não ficaria também? Mas ele lá, né, sente essa emoção tão humana. Então ele é chamado a ajudar o genro. É em missão de socorro do genro. O genro está num bordel. E chega no bordel, ele vê o genro com a mulher, perde o controle. Ele quer dar um soco no genro que recebe um influxo magnético. Começa a se sentir mal. É o desencarnado, ele não consegue bater fisicamente. E aí a protetora espiritual do bordel vem em socorro. Porque não existe lugar desamparado. O nosso julgamento moral sobre o bordel não tira do bordel a sua proteção. Porque Deus não faz julgamentos morais sobre seus filhos. As leis de Deus funcionam, mas Deus nos ama. Para Deus não há nem acusador e nem réu. Deus é amor. Amor que compreende, amor que ajusta expectativa, amor que espera, né? Então assim, para Deus não há diferença entre o senhor que está batendo no escravo e o escravo. Ele quer o bem de ambos, né? A música do Gladstone Lage, ela diz, né? Seja feita a vossa vontade, sem acusador e sem réu. No nível de Deus não existe acusador e nem réu, né? Só é a letra da lei aquele que se revolta, que a misericórdia de Deus nos alcança em todos os níveis, buscando a nossa transformação a partir do sentimento que é desafiado. Então Deus sempre espera de nós nas tentações o melhor,
Mas raramente a gente faz uma prece assim: Senhor, ajuda-me a extirpar esse defeito. Então, gente, eu me lembrei de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a parte das preces espíritas. A gente sempre fica dizendo: a prece não deve ter um formato, mas aqui é uma lição muito interessante pelo conteúdo da linguagem da prece, pelo conteúdo moral da reflexão. E aí a oração, que está aqui no capítulo 28, para pedir a corrigenda de um defeito. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física, está repetindo Hahnemann, né? E a prece começa: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é o bem do mal. Ora, no momento em que eu reconheço que uma coisa é má, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Portanto, a compaixão que nós temos por quem erra não é uma anuência com o erro, nem no outro e nem conosco mesmo. Nós conseguimos separar, porque quanto maior amor nós temos, mais nós conseguimos separar quem erra do erro. Isso é a regra. Quando você tem amor, você consegue penetrar a razão do outro. Você consegue compreender. E não é a inteligência racional que faz isso. Esse tipo de empatia, o espírito elevado desenvolve. E o gênio da terra às vezes não tem. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Vamos fazer uma dilação aqui, vamos para uma oração que está aqui também, nesse mesmo capítulo. Oração pelo anjo guardião. Ela começa assim: espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelos bons caminhos. A próxima frase: sustentai-me nas provas dessa vida. Quer dizer, quando você passa por uma prova e por uma tentação, você tem que orar pedindo forças para resistir a ela. Você identificou a sua fraqueza? Peça forças, porque aí a sua energia vai ser dobrada. Dai-me força de suportá-la sem reclamar. Livrai-me dos maus pensamentos, né? E pede-se que eu não permita que nenhum espírito me induza ao mal. E aí a outra é melhor ainda: esclarecer a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirar-me dos olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Então esse reconhecimento do mal é importantíssimo para curá-lo. É importante a gente saber quais são as fragilidades da gente, para a gente começar a fazer a transformação interior e a reforma íntima de forma eficiente. A gente tem que começar assim: você faz prova para o concurso? Falo muito com os meus alunos, né? A tendência é a pessoa estudar aquilo que ele já sabe, né? Você tem que investir naquilo que você está fazendo musculação. Você vai fazer sempre o mesmo grupo muscular? Tem que começar a alternar, tem que trabalhar os grupos que você não trabalha. Tem que ter foco. O foco é uma disciplina, e a disciplina tem que ser orientada. Não adianta todo dia você trabalhar o mesmo grupo muscular, você vai queimar músculo. Vai ser ineficiente. Você vai concentrar energia naquilo que você já é bom. Você vai passar uma encarnação paralisado. Porque é um negócio interessante. Quando a gente entra no ativismo externo, às vezes a gente faz muitas coisas, mas não está fazendo por dentro. Um livro que me ajudou a pensar sobre isso foi Voltei, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Procurem a história dele. É um dos pioneiros do espiritismo no século XX no Brasil. Doou o parque gráfico da FEB. Um homem que, assim, externamente realizou bastante, mas quando ele chega ao mundo espiritual, ele não havia feito o trabalho interno. Trabalho interno é importante. É o trabalho que você faz enquanto você faz o externo. É o trabalho que você faz dentro de você. O Emmanuel chama esse trabalho de caridade essencial. É o sentimento da caridade. É um trabalho que ninguém vê. Por isso você não sabe, não adianta você chamar aqui vários espíritos egressos das experiências do século XX, chamar assim: esse aqui foi nazista, esse aqui é ruim. Ele era alguém do exército alemão. O que ele foi, se deu no existir. É Deus quem sabe. Nas escolhas que ele teve, naquela circunstância. O Paulo não fala dos santos na casa de César, quer dizer, quando Paulo foi diante de Nero, havia espíritos na casa de Nero que tinham atitude mental propícia a receber o Paulo, eram ali emissários de Jesus, aos pés da pior dificuldade da terra, que não há dificuldade, espaço de sofrimento. Vocês pensam que agora na Síria não há espíritos elevados abnegados lá? Vocês pensam que dentro do presídio, assim como havia o protetor do bordel, o protetor do presídio, né? No Vale dos Suicidas há vários espíritos abnegados. O amor
ele desconhece dificuldades para auxiliar quem ele precisa auxiliar, né? Ele não discerne com o raciocínio das perdas e dos ganhos. Quanto mais você quer ganhar, o japonês fala uma coisa bonita, ele fala assim: quanto mais você quer ganhar o corpo, mais você está sendo egoísta. Quanto mais você quer doar o corpo, mais você está ascendendo no seu amor. Quando eles dizem isso, eles estão falando de casamento. Boa parte da experiência de infelicidade feminina, sexual, da história da humanidade, é que os homens simplesmente não enxergavam as mulheres. Aliás, esse não é um problema só de quem nasce homem, não. A gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o outro. Reconhecer isso é essencial. Nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar o outro. Por isso que o Emmanuel Levinas diz que Deus é o outro. Deus é um outro que nos desafia, por dentro e por fora. Então, essa experiência da alteridade, o outro vai gostar de coisas diferentes das minhas. O outro tem caminhos diferentes de percepção da verdade. O outro tem formas diferentes de amar e acessos afetivos diferentes dos meus. Ele pode ser meu filho, pode ser meu marido, minha esposa, meu companheiro de trabalho. É o que o Emmanuel fala, circunstâncias magnéticas mais variadas que nos desafiam no dia a dia, nos encontram não ao acaso. Você viajou, você encontrou alguém, você está reencontrando. Então, dentro do seu coração é mobilizado o sentimento desse reencontro. Pode ser uma atração afetiva sexual, pode ser uma raiva muito grande. Numa briga no restaurante, pode ser uma tentação que você quase leva outra desencarnação. Pode ser alguém que se fechou no trânsito, assim, no meio da rua. Como é que você vai responder aquilo? Que assim, o Lázaro não diz no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro a gente tem instinto, depois a gente tem sensação, que é a primeira manifestação do sentimento, mas ligada às coisas materiais, ao prazer material. Então assim, eu estou com fome, meu irmãozinho está com fome também, mas eu estava com mais fome, eu comi tudo. Ele que se dane, né? E depois, na experiência da convivência, nós somos sempre convidados ao outro. A dor vai nos levando a perceber a dor do outro. Evolutivamente, nós vamos começando a nos despertar para a existência de outros seres, para que um dia nós possamos entender a vontade de um ser maior, que é Deus. Por isso a experiência do casamento é o tempo todo evocada na Torá, como relação de proximidade, que é essa relação que nós temos que ter com Deus. Confiança, fidelidade. Né? Então eu dizia que fé é acreditar, mas a palavra fides do latim não é só isso, é fidelidade. Fidelidade é uma relação de confiança, em que você inclusive pede forças para suportar as dificuldades da vida. Você pede para identificar os próprios defeitos, porque você está no caminho dessa retificação. Identificar o defeito é mais importante do que orar para construir uma casa. Nem a casa do corpo físico, a gente vai ficar com ela muito tempo. Então qual a prioridade? Frente à imortalidade, quais são as nossas prioridades? Racionalmente é fácil. Rapidamente você sabe que não é a sua casa, que não é seu concurso, que não é o título que você tem, que não é a sexualidade, que não é o gosto do alimento, que não é nada disso. Agora, na hora que as coisas nos desafiam, a gente ainda não introjetou isso. Por isso a resposta da gente, às vezes, é uma queda. E o Emmanuel está dizendo que a gente tem que ter paciência com isso. Ajustar expectativas em relação à nossa própria evolução, é o espírito de sequência das nossas aquisições espirituais. Porque se a gente começa a se condenar, a gente reincide. É necessário entender o processo da reincidência e criar um novo condicionamento. Então é interessante, a função sempre precede a forma. Não é assim em toda a natureza? Não é assim? 15 mil anos atrás, os europeus eram negros. Não assimilavam a vitamina D direito, lá não tem sol. Gradativamente a pele foi clareando. Se é assim na biologia, um neolamarquianismo aqui assim, chamado a esmo, espiritualmente também, se você começa a se adaptar à gravitação correta, os elementos externos começam a seguir o sentido desse seu sentimento, da sua trajetória, da sua gravitação. Você mobilizou as potências da sua alma numa direção. É necessário persistir. Não desanimar com as quedas. Entender que Deus te ama, porque é importante entender que Deus nos ama. Entender esse amor é essencial. Você não começa a se refrear nos seus instintos negativos com base num superego. Você começa a se refrear com base na compreensão de que você é filho de Deus, partícipe da obra da criação. E ninguém ama a Deus aborrecendo-lhe a obra, destruindo-lhe a obra. Quem ama a Deus edifica no mundo material, para que ele chegue à altura das coisas divinas.
Ele melhora o mundo social, começando a melhorar dentro dele. Ele cuida da natureza, ele cuida do irmão, ele cuida da família como um escrínio de joias raras, destinadas ao futuro. Então, isso é altruísmo, um altruísmo que passa do altruísmo das realizações materiais, que rapidamente se desencanta. Porque na matéria parece que as coisas vão e voltam. Tudo na matéria é assim. Você educou um filho 20 anos, ele desencarnou. Mas ele continua. Você educou um filho, ele está no presídio. Não se perdeu a educação que você deu. O devotamento e o amor não se perdem. A vida é eterna. A alegria do reencontro com o ser amado que desencarnou excederá, superará a tristeza da separação. Ao cair, pense no amor que Deus tem sobre você. Você tem um vício, voltou a Ele? Não se culpe, procure identificar qual é o caminho desse retorno. É uma carência afetiva? Pensa assim, eu estou trocando sexo por afetividade verdadeira? E daí é meu vício. Eu estou trocando droga por afetividade verdadeira? Porque eu tenho carências na minha família? Deus me ama. Independente disso. Então você começa a mobilizar a vontade, baseando-se no amor que Deus tem por você, que se expressa na flor, que se expressa na palavra da verdade, que se expressa no Evangelho, que cuidou de você desde que você era criança até aqui, e que, se você já passou por outras circunstâncias de sofrimento, Ele te levantou, agora também te levantará. Esse sentimento consegue nos dar esperança. Ainda que você esteja no leito próximo à desencarnação, você sabe que a vida é eterna. Ainda que você tenha errado, você entende que Deus é amor e busca nele forças para resistir à tentação. Identifica essa tentação, não se autopune e nem coaduna com o pecado também, que é muito diferente de um relativismo moral. Relativismo moral é a trombeta que soa sem certeza. Então, se tudo é bom, nada é ruim. Eu deixo de entender que tudo na vida é contenção, disciplina da vontade. Sob determinada força que estava solta, eu vou direcioná-la. Se é assim, com todas as coisas da natureza, pinga fogo, entrevista com Chico Xavier. Ele vai dizer, olha, se as mãos com suas qualidades táteis foram feitas para tantas realizações, nós conhecemos as mais elevadas, os pintores, os escultores. A sexualidade viria na Terra para sua expressão mais animal? O sentimento, ele vem para se expressar da forma de agressividade? Não há uma expressão mais pura? Porque o que muda, isso é essencial entender. Espírito elevado tem sexualidade? Tem, está na carne, tem sexualidade. Ele sente dor? Sente. Ele sente amor? Ele sente tristeza por alguém que ele ama, que se perdeu? Isso é uma outra tentação grande, sente. Como é que ele consegue ajustar expectativas em relação a esses afastamentos? Que é a traição, a solidão, o desejo de reconhecimento. Quem encarnado não tem? Vocês acham que Francisco de Assis não tinha? Todo mundo que está encarnado sente solidão, quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser útil. Então, quando fica idoso, ninguém me reconhece como útil, estou me sentindo sozinho, aí se fragiliza. Isso é da condição da humanidade. Como você responde a isso? Aí que está a elevação espiritual. Porque tem gente que entende mal o budismo, que fica buscando para si uma condição de invulnerabilidade. E vejam bem, que o Cristo não nos passa uma disciplina meditativa, embora todas elas sejam muito respeitáveis. O Cristo nos fala de uma atitude. Essa atitude responde a todos os problemas da vida. Está na raiz. Porque se a raiz é ruim, se o primeiro passo é ruim, o resto se atrapalha. Então é necessário cuidar da raiz do sentimento. Não é o que você faz, é por que você está fazendo e com que sentimento. Qual a base de egoísmo e orgulho daquilo? Seu relacionamento afetivo, qual a quantidade de vaidade, possessividade? Qual a quantidade de amor abnegado? Sua relação com mãe. Às vezes a gente tem a imagem da mãe como aquele ser divino, Maria de Nazaré. A mãe é egoísta, quer se realizar no filho. O filho sai de casa, ela se sente triste, é possessiva sobre o filho. Você que é filho, agradeça a ela assim mesmo, que a gente tem que amar ajustando expectativas. Porque antigamente eu pensava que assim, amar a minha mãe e idealizá-la como perfeita.
Amar minha mãe é enxergar minha mãe como um ser histórico, espiritual, como eu. Mesmo assim, amá-la. O amor é aquele que se mantém mesmo após conhecer a realidade a fundo. Eu acho essa frase fantástica. O amor é aquele que se mantém mesmo após conhecer a realidade a fundo. Que Deus nos ama assim. Tem isso aqui que tem que melhorar ainda, isso aqui, mas eu amo. Eu acredito. Amar é acreditar na potencialidade do Filho de Deus que há dentro da pessoa, que é uma natureza divina indestrutível, pela qual Jesus se sacrificou na cruz, por todos nós. Vale a pena. Não valesse, ele não teria vindo. Nenhum de nós se perderá. Ainda que nós nos desviemos, que a evolução se faz em grupos. Então quem sai do grupo e busca uma gravitação individual, depois caminha por lugares de solidão. Tem que retomar a caminhada. Portanto, nos unamos. Não estejamos sós, espiritualmente, no trabalho de aprimoramento, embora cada um de nós vá sozinho na porta estreita. Na hora do testemunho, nós não estaremos acompanhados, assim como Cristo não esteve. Nos últimos momentos, por exemplo, a tentação dos discípulos no Getsemane, nos conta o apóstolo João que um anjo o consolava. Ele orava contritamente, e veja a oração que ele fazia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. É o Cristo, tem uma gravitação completa para Deus. Cumpra-se a tua vontade. E o suor escorria e caía no chão como gotas de sangue. Portanto, havia ali um padecimento que mostra que o espírito elevado também padece, mas padece de forma diferente, não egoísta. Portanto, o padecimento do espírito elevado fertiliza, é seminal. O padecimento da revolta paralisa, cria um círculo egóico, que a pessoa não sai daquilo. Então o espírito elevado, quando ele sofre, ele leva milhões a progredirem, que ele está ali, ele não precisa mais estar ali, ele está ali para ajudar. É das pequenas renúncias que nascem as grandes. Quando a gente é bom pai, Deus aumenta a função de paternidade para a gente. Quando a gente é bom marido, Deus nos dá a condição melhor. E às vezes a gente está vivendo um período, tem quantas mães vivem a experiência da ausência da maternidade? A própria Alcione, ao reencarnar no livro Renúncia, né? O anjo que cuidava da sua encarnação na Terra fala dos perigos da encarnação e fala da renúncia à maternidade, que é uma realização. Agora, é uma renúncia temporária, assim como algumas pessoas renunciam à visão, o sentido da visão na Terra, o sentido da audição, para desenvolver sentidos espirituais permanentes. Que às vezes, quando a gente está vendo fisicamente, a gente está se deixando levar pela beleza externa. Então a gente pede um tempo de pobreza que a gente abusou da riqueza. Não foi bom para a gente. A gente teve com o pote de diamantes na mão e usou só para a gente. Quando na verdade toda a riqueza é convite à partilha. Você pensa que você tem a família organizada para você, família organizada é para o mundo. A felicidade conjugal é para se expandir e gerar mais felicidade. Não é um esgrima para ficar arrotando virtude. Nós não temos virtude, nós temos empréstimos de Deus. Frequentemente que nós não merecemos. Mas a misericórdia divina coloca bens em nossas mãos para que possamos exaltar-nos com a renúncia e o amor. Então, não enxerguemos a vida como campo de propriedades, mas como campo de oportunidades, que certamente envolverão um caminho bom e escolhas equivocadas, que nos farão afortunados ou os mais miseráveis dos homens e das mulheres. Então, as escolhas encarnatórias, vamos pensar no livro há 2000 anos, Públio Lentulus, André de Gioras e seu filho Saul. Então assim, ele manda o filho para as galés, ele se arrepende, mas já era tarde. Então Emmanuel chama muita atenção para essa coisa assim, né? A caridade não pode ser tardia, nem você pode ser precipitado, que é outro defeito grave. A gente não pode se precipitar nas coisas, nem a gente pode demorar. Então tem que sentir um time nas coisas, tem que discernir. O defeito, né, é excesso de tempero. Nada em excesso. Quais são as condições da felicidade, né? A primeira condição, a consciência tranquila. Então, se a nossa consciência está tranquila, a gente não teme os magistrados, nos diz o Paulo, né? Os magistrados existem para aqueles que fazem as ações do mal, e neles ele inclui as potestades. Nós não temos que temer, por isso que ele diz, né? Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Se nós estivermos com Deus, nós enfrentaremos a injustiça com coragem.
Nosso coração estará em paz. Você pode estar amarrado num tronco, sendo chibatado, né? Porque pensem bem, se violência fizesse acabar com cultura, não existiriam mais judeus no mundo. Os africanos, dentro da senzala, a cultura deles permaneceu, está aí entre nós, fortalecida. O anjo é de diamante. Anjo não é de açúcar, ele não é de vidro, não é um cristalzinho. O anjo é diamante porque é experimentado nas mais diversas tentações, dificuldades, da sexualidade, do dinheiro, da dor, do apartamento, da morte, da fome, da doença. Ele já viveu muito, então ele sente compaixão pelos que estão. Ao invés de ele ir embora, subir, ele sente compaixão, ele retorna, né? Ele retorna por amor, que é o caso de Alcione. E amar é se envolver, portanto, amar envolve alguma dose de sofrimento. Agora, o sofrimento de quem confia é um sofrimento muito mais confortado. Deus me livre do sofrimento sem esperança, que do sofrimento nós não nos apartaremos. Ele é uma certeza da vida. Porque assim, doença existe, se você pensar sob o aspecto filosófico da permanência, existe o que permanece? Não, doença não existe. É um estado temporário. E saúde também não, temporário. Posse material, temporária. Afetividades, que o Emmanuel chama de árvores das afetividades familiares, temporariamente conosco, como empréstimos. Nós nada possuímos, a não ser a nossa consciência. Então, quais duas condições necessárias à felicidade, livro dos Espíritos? A consciência tranquila e a posse necessário. Todo o excesso nos faz sofrer. Seja de posse, seja relação não produtiva. Você tem uma relação com alguém que não é produtiva, conversando besteira na internet 5 horas, sem parar. Você está perdendo seu tempo de trabalho. Você tem 40 sapatos, você usa 2. Está improdutivo. Tem energia parada ali, né? Então, qual o padrão? O padrão é da utilidade, da circulação, do evolver infinito, que é o padrão do universo, por amor e por serviço, né? Quanto mais a gente está nisso, mais a gente está feliz, mais a gente está cheio de energia, né? Portanto, meus irmãos, nós enfrentaremos tentações. E essas tentações, todos nós enfrentaremos de acordo com a nossa concupiscência. Não pensemos que estamos invulneráveis. Oremos a Deus por aqueles que estão em posições religiosas, políticas, que envolvem quantidade maior de tentação do que aquela que nós temos. E lidemos com as nossas, pedindo forças a Deus para que possamos identificar os nossos pontos de fragilidade. Como dizia o Chico Xavier, a tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente correndo devagar para ele pegar. Essa é a dificuldade. E quando a gente encarna, a gente está apartado daquelas afetividades que magneticamente nos protegiam, no caso de Alcione. Cuidado sem encarnar, hein? Quando você encarnar, tem muita gente que vai, se complica e tem que ficar mais tempo lá. E embora ela fosse um espírito elevado, que estar encarnado envolve fragilidades, né? Jesus nos abençoe. Vamos continuar esse estudo que ele é muito necessário a todos nós.